Seja muito bem-vinda ao Idencast, o podcast da identidade empreendedora. Eu sou a Ana. E eu sou a Letícia, e juntas somos as donas do Idencast. Esse é o episódio número 6. E a nossa convidada de hoje é a gente! Ai. O tema do episódio de hoje é saúde mental e o peso de ser forte o tempo todo. E o que esse tema tem a ver com mulheres empreendedoras? Por que a gente escolheu esse tema para o podcast que será comandado por nós? Então, eu acredito que na minha vivência, né, empreendendo, a saúde mental ela tá sempre alinhada, porque se tu não tiver com a tua saúde mental em dia ou tentando fazer com que ela esteja em dia, as coisas não vão funcionar. E aí tu não vai conseguir gerir um negócio, não vai conseguir gerir pessoas e assim por diante. Então, eu acho que está diretamente ligado ao tema. É extremamente essencial para todos os ramos, né? Seja ele empresarial ou dentro de relacionamento, não importa. Mas como aqui o nosso caso é sobre empreendedoras, eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa estar com a nossa saúde mental em dia ou tentando com que ela esteja em dia. E a gente percebeu também que todos os outros episódios e também no nosso evento, né, as nossas convidadas sempre trazem em algum momento da conversa a importância, né, a maneira com cada qual exerce e cria essa habilidade de ter a saúde mental, né, de se fazer saudável mentalmente. Então, acreditamos que este é um assunto muito válido para o nosso podcast. Ana, o que você faz? Não, em que momento da nossa trajetória, da tua trajetória, no caso, a saúde mental começou a perder mais atenção? A minha trajetória pessoal, né? Isso. Assim, quando a gente pensou nessa pergunta, eu vejo que é bem importante trazer alguns pontos. A nossa saúde mental, ela é testada em alguns marcos importantes na nossa vida. Como, por exemplo, a primeira decepção amorosa, um casamento, um divórcio, o nascimento de um filho, uma perda, um trauma, um abuso, enfim, uma formatura, né? Tantas coisas positivas quanto coisas não tão positivas assim, mas que nos afetam, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente traga que todos nós estamos suscetíveis a esses marcos, né? A esses pontos que são importantes na nossa trajetória. Muitas vezes, inclusive, alguns desses momentos que nos exigem mais essa saúde mental inclusive, na terapia. Às vezes, quando a gente vai revisitar um acontecimento, aquilo ali nos exige também. Eu acredito, sem dúvida, a maternidade em si, ela exige saúde mental desde quando ela inicia, né? Desde quando a gente sabe que está grávida, a gestação, o nascimento, a educação de um filho, as preocupações. Eu vejo que é a principal coisa, se a gente pode se chamar de coisa, é quando a gente aprende de verdade o que não está no nosso controle. É algo que a gente ama como mais do que a gente mesmo, parece, né? E não está no nosso controle. Então, a maternidade em si é algo que me exige muita saúde mental. Mas teve um fato que, para mim, e aí eu trago, porque essas coisas da nossa vida pessoal afetam também a nossa vida profissional, foi quando eu me separei do pai do meu filho. Ali, para mim, foi um momento que me exigiu muita saúde mental, porque eu fui questionada profissionalmente por conta disso. Por eu trabalhar com terapia, por eu trabalhar com família, por eu ser consteladora familiar. Teve uma pessoa próxima a mim até, que chegou a me questionar isso. Nossa, achei que tu nunca ia se separar, até mesmo por causa da tua profissão. E aquilo, para mim, caiu como um balde de água fria.
E aí é o momento onde não tem técnica, não tem os conhecimentos, não tem tudo aquilo que eu já tinha estudado. Aquilo me afetou de verdade. Eu fiquei um tempo sem atender constelação depois disso. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sem atender constelação. E vinha uma demanda muito grande de pacientes com questões de relacionamento. E aí, enfim, e aí depois eu fui, né, fui tratar isso, mas são esses 2 marcos para mim pessoalmente. Nessa questão do divórcio, que foi algo que foi levado para o meu profissional, né? Porque tu já tá passando por uma situação e tu ainda vê isso sendo levado para tua profissão, para tua carreira, e a maternidade de maneira geral. E você? Ô, Ana, antes de eu falar ali da minha trajetória pessoal, o que aconteceu, a gente só consegue falar daquilo que a gente passou. A gente só consegue ensinar, a gente falou já tantas vezes, tanto no Idem Evento quanto no Idemcast, que a gente só consegue falar e ensinar sobre aquilo que a gente já passou. Então, eu acho que pra ti estar trabalhando hoje com relacionamento, tu tinha que passar por isso, né? Então, Mas, enfim. A gente só cura no outro aquilo que tá curado na gente. Exato. Então, No meu caso, também foi a maternidade. Antes, eu sou uma pessoa ativa, né? Eu faço as coisas, o que tem pra fazer eu faço. Porém, depois que eu engravidei e tive o Davi, não dependia mais só de mim. Dependia de, será que alguém pode ficar com o Davi para que eu faça aquilo que eu preciso fazer? Então, esse momento de atrapalhar diretamente, atrapalhar que eu digo assim, interferir, né, diretamente na minha questão de trabalho, incomodou muito a minha saúde mental. Eu precisei muito voltar e voltar para as terapias semanais. Eu precisei muito porque eu passei por um momento bem complicado ali quando ele nasceu, que foi a questão do APLV, e aquilo exigiu muito, muito que eu cuidasse de mim, que eu entendesse que eu precisava olhar para mim, para depois olhar para ele. Tem toda a questão da amamentação. Então, esse foi um momento que eu passei, que foi um dos momentos mais difíceis em relação à saúde mental, que eu precisei realmente rever. Mas agora, numa segunda gestação, eu acho que o que eu não aprendi sobre controle na gestação do Davi, estou aprendendo agora. Deus, aprendi. Estou em processo. Porque uma segunda gestação tu sempre acha que vai ser mais fácil, tu já sabe como é que vai ser e bomba. Acontece várias coisas, estou passando por algumas coisas em relação à gestação que não está dentro do meu controle, algo que a gente precisa esperar, que gestar é esperar, e também preciso sim de muita atenção na minha saúde mental, estou notando isso. Eu sempre fico em alerta em relação à saúde mental dos meus sinais. Então, o que está acontecendo comigo? Quais são os sinais que eu estou tendo? E se eu preciso buscar ajuda imediatamente ou se eu consigo esperar um pouquinho. E nesse momento eu vi que algumas coisas saíram muito assim. Eu estava chorando demais, eu estava querendo ficar sozinha demais. Isso não é uma normal. Então, de novo, eu vi que a gente precisa sim parar, se escutar e ver que a gente precisa de ajuda. muito bem. E sabe que complementando esse fazendo um gancho nisso, eu atendo muitas mulheres empreendedoras. Muitas vêm com questões de relacionamento, de casal, obviamente. E é impressionante como a relação de casal, ela afeta muitas áreas da nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte, a relação de casal, ela é a relação mais importante, porque é da relação de casal que vem a vida, né? A energia da relação de casal é uma energia de vida. Quando tu não consegue estar bem na tua relação de casal, é claro que todo casal tem os seus perrengues, os seus problemas, as suas questões, seus desafios, mas quando aquilo está te atingindo, né, assim, mentalmente e emocionalmente, parece que tudo desanda. Então, eu vejo muitos relatos. Nossa, esse mês eu não vendi nada. Mês passado eu não vendi nada. E a gente vai falar, vamos ver o porquê. É porque elas não estão bem emocionalmente por conta da relação de casal. Então, e quando a relação de casal tá bem, né? Na medida do possível, na medida daquilo que é,
Tu pode ter vários problemas no teu trabalho, com teu filho, com diversas coisas, mas é como se tu tivesse um apoio ali também. Tu não está sozinha para passar por aquilo. Então, é muito importante a gente cuidar disso. Muito importante a gente cuidar. Ainda que... para que a gente possa empreender melhor também. Perfeito. Então vamos lá. O que você faz quando percebe que está sobrecarregada, mas ainda precisa dar conta do trabalho? Então, a gente, né, usa os medicamentos, a gente passa na farmácia. Brincadeiras à parte, mas tem um fundo de verdade. Hoje eu estou assim, fanha, né, nesse podcast, porque eu não estou com uma rinite. Mas isso que tu falou sobre prestar atenção no que está acontecendo, nos teus sinais, isso é autoconhecimento. A gente perceber, tá, isso aqui eu estou dando conta sozinha, eu preciso de ajuda, né? O que eu posso fazer? Que ferramentas eu tenho hoje para estar me ajudando com isso? Então, algo que tu fala também, Lê, é sobre a questão do porquê, né? Então, quando a gente tem um porquê muito forte, a gente vai lá e faz. E, às vezes, a gente precisa recalcular também algumas rotas. Já aconteceram, como eu falei, né, anteriormente. Eu fiquei sem atender constelação 6 meses. Claro que eu tinha outras coisas que eu poderia atender, enfim, mas aquilo ali, naquele momento, eu me respeitei também. Então, isso é importante. É muito importante a gente saber a hora de fazer e também saber a hora de parar. E eu aprendi algo que prioridade é singular. Não existe prioridades. Existe prioridade. E nesses momentos a gente precisa entender qual é a nossa prioridade hoje. Hoje, né, que eu tava assim meio empalamada, a minha prioridade hoje era preciso gravar o podcast. Então, utilizei de todos os recursos que eu tinha para estar aqui hoje. Então, a gente elencar o que é a tua prioridade. Porque muitas vezes, às vezes naquele dia, às vezes naquela semana, às vezes naquele período, a tua prioridade não tá na tua carreira. A tua prioridade está no teu filho. E tá tudo bem. A tua prioridade tá na tua saúde, a tua prioridade tá no teu casamento. Então, a gente elencar essa prioridade. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue estar 100% naquilo que a gente está resolvendo. Quando a minha prioridade é 3, eu não consigo estar 100% nas 3. Em alguma, né, vai faltar. Então, ter uma prioridade. Ô, Ana, tu sabe que eu aprendi isso na dor, né? Porque pra mim, prioridade sempre foi trabalho. E depois que eu tive filho, eu entendi que o trabalho não era mais prioridade, então precisei tratar muito. Trabalhar muito isso na minha cabeça, e uma das coisas que eu fiz e ainda estou aprendendo a fazer, eu acho que a gente não aprende e agora eu vivo assim e tá tudo bem. Não, pra mim foi um processo e todo processo gera desconforto, que foi não trabalhar pela manhã. Então eu recuso pacientes pela manhã, recuso ainda até hoje pacientes pela manhã, infelizmente. Mas é tudo pela minha saúde mental, porque de manhã eu fico com meu filho. Eu não fico só com ele. Eu dou conta da casa, eu faço almoço, eu me arrumo, eu vou pra academia, eu caminho na praia. E aí está um dos sinais de que quando eu estou muito sobrecarregada, eu quero sair de tudo. Eu não consigo mais ficar sozinha, porque agora eu tenho um bebê sempre na minha cola. Então eu pego esse meu bebê e estamos nós dois juntos, a gente sai pra caminhar, a gente sai pra fazer um exercício, e assim eu me sinto melhor. É isso que eu faço quando eu estou sobrecarregada. Mas o que eu mais aprendi, né, nesse andar aí de sobrecarregada, assim, é realmente ter parado de trabalhar pela manhã. Por mais que a gente continue trabalhando, mas não atendendo, né, pela manhã, fazendo outras coisas que também são prioridades. Mudou muito a minha vida.
E hoje eu vejo o quanto isso é importante. E agora, com o segundo filho, vai ser quase que impossível eu voltar a trabalhar de manhã. Então, talvez daqui a uns 5 anos a gente repense sobre trabalhar de manhã no consultório. No dia a dia, é claro que a gente trabalha de manhã, faz um stories, responde o WhatsApp, mas a minha prioridade hoje é ficar com o Davi e cuidar das coisas da casa. Então, isso me ajudou muito a equilibrar os pratinhos. Mas estamos no processo. Às vezes eu acordo e digo, é só isso que eu vou fazer mesmo? E fico me culpando, mas estou aprendendo. Logo, logo estarei curada disso. E a gente vai se acostumando também. É um bom tema, né? A gente falar sobre aí maternidade e mãe e empreendedoras. É um bom Acho tema. que em breve podemos trazer esse tema. Ô, Ana, uma pergunta bem pra ti. Existe equilíbrio entre cuidar de si e cuidar dos outros? Tem um equilíbrio que não é igual. Não é um equilíbrio. Porque a gente nunca consegue cuidar mais do outro do que da gente. Quando a máscara do avião, né? Quando é passada as instruções, você primeiro deve colocar a máscara em você para depois ajudar uma outra pessoa. Então a gente falou sobre isso. Ninguém cura no outro aquilo que não está curado. Ninguém consegue ajudar quando não está bem também. Então é amor próprio mesmo, não é egoísmo. Para quem tem filho, é muito, às vezes parece que até um pouco injusto, mas é a gente em primeiro lugar e depois os outros. Então, o que é equilibrado na ajuda é que primeiro vem a gente e depois os outros. Agora, quando a gente fala dos outros, porque algumas pessoas são muito salvadoras, mulheres principalmente. Essas mulheres que querem dar conta de tudo, quando a gente... Não as mulheres, né? Mas quando nós estamos nesse estado de dar conta de tudo e de todos, nós estamos como salvadoras. E quando a gente fala em ajudar uma pessoa, nas constelações a gente fala de ordens de ajuda. Então, a primeira das ordens é que a gente só pode ajudar quando o outro pede. O outro pede ajuda. Talvez ele não verbalize aquilo, mas a gente não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Tu até pode ofertar a tua ajuda, mas ele precisa dar o ok, porque senão tu não está ajudando a pessoa, tu estás fazendo pela pessoa. A segunda ordem é que a gente ajude do nosso lugar. Então eu vou ajudar o meu marido na minha posição de mulher, não como mãe dele. Eu vou ajudar a minha mãe na minha posição de filha, não como mãe da minha mãe. Eu vou ajudar os meus colaboradores, as minhas pacientes, as minhas amigas, naquela posição que eu exerço, como gestora, como amiga, como terapeuta, não como mãe. Então, esse lugar da onde a gente ajuda é muito importante. Porque quando tu não tá no teu lugar, tu nem tem força. E aí é onde muitas vezes sobrecarrega. Quando tu tá fazendo algo por aquela pessoa que não é o teu papel. E a terceira ordem é que a gente ajude no limite do possível. É muito saudável que a gente saiba até onde ajudar uma pessoa. Porque existem coisas que são do próprio destino da pessoa. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela tem um conhecido que estava com uma questão de usuário de drogas, enfim. E ela estava muito chateada, assim. Ela estava triste, realmente, porque é uma pessoa que ela gosta muito. Só que existe coisa que é do destino dele. E, às vezes, quando a gente ajuda demais, a gente tira até a dignidade da pessoa. Então, a gente precisa deixar que as pessoas também tenham as consequências das escolhas e das decisões que elas tomaram. Com amor e sem ego, a gente precisa fazer isso. Porque muitas vezes, quando a gente quer dar conta de tudo e ajudar demais, é muito mais um sentimento de ser importante, aqui eu sou importante, do que de fato estar ajudando genuinamente alguém.
Então, nesse ponto da ajuda, primeiro nós, e depois o outro, dentro de algumas condições. Ô, Ana, uma pergunta dentro da tua resposta. Esse lugar, para reconhecer esse lugar, é autoconhecimento? Porque a gente vê tanto, e às vezes eu posso cometer esse erro de achar que eu ajudo e não estou no meu lugar de ajuda, estou ajudando em outro lugar, seja a família, enfim. Uhum. E é conhecimento, é autoconhecimento? Como que a gente identifica, assim, que a gente está ajudando? Primeiro, o teu sintoma. Tá. Então, às vezes a sobrecarga vem disso, quando algo tá muito pesado pra ti, tu não tá no teu lugar, porque a gente tem desafios, mas aquela sobrecarga mesmo, tipo, nossa, isso aqui tá... Ou o teu ego tá tão inflado que tu te acha tão importante fazendo aquilo que tu nem percebe que tu tá cansado. Uhum. Tem isso. E tem uma questão de tentar olhar uma situação um pouco de fora. Então, diante de pai e mãe, por exemplo, a gente imaginar que a gente é uma criança. Então, quando a tua mãe e o teu pai chegam pra ti com um baita problemão pra te resolver, o que que uma criança faria? O que que o Davi faria? Ai, a mamãe tá com dor de cabeça. Ai, mamãe, vai passar. Ele dá um beijinho. Ele não vai resolver pra ti aquela situação. Entende? Então, é claro que a gente como adultos, né, isso aqui tem que ficar bem claro, pra daqui a pouco não pegar um recorte e colocar aí na rede social que a consteladora falou isso ou aquilo. Mas é a gente ajudar num lugar de dignidade, é sem tirar a dignidade do outro. Porque muitas vezes a gente, hoje adultos, temos mais condição financeira, às vezes até intelectual, ou vemos o mundo, né? Temos uma percepção de mundo diferente da percepção dos nossos pais. E às vezes a gente entra num tom onde a gente sabe e eles não. Então deixa que eu faço isso por ti. Não dá. A questão de para iguais, né? No caso dos cônjuges, dos maridos, é a gente observar quando a gente está falando, quando a gente está ajudando, a gente está fazendo aquilo como uma mãe ou é uma esposa? Porque a esposa ela está lado a lado. Qual é? É diferente o tom que tu fala, a maneira que a gente fala. Né? É só a gente pensar, mas isso aqui eu estou agindo igual a mãe dele. A mãe dele faria assim? Se a mãe dele faria assim, a gente tá né? Entendi. Invertendo alguma coisa. Entendi. Agora é pra ti? Nas duas eu acho que a gente pode responder essa. Qual a rotina que criamos para manter a cabeça leve? Principalmente para manter a saúde mental. Eu hoje tenho uma rotina de exercício, caminhadas, me alimentar super bem, mas também tudo que eu consumo. Então, hoje eu tenho aí usado menos a rede social, rolado o feed menos, né? Vejo coisas pontuais e que também ajuda muito na saúde mental, principalmente a gente acaba não aprendendo muito, né? Só passando tempo. E tento ler, eu não consigo mais ler como eu lia antes. E uma coisa que eu faço muito dirigindo é escutar podcast. Então, os podcasts, eles me ensinam muito diariamente. E aí, ali também faço meu momento de oração, de escutar uma oração do dia, algo que vá mudar realmente meu dia para que eu chegue no consultório e entregue algo diferente para as minhas pacientes. Então, eu sempre busco me energizar de manhã de alguma fonte para que à tarde eu sustente tudo que eu vou ouvir, porque trabalhar com estética também não são só flores, né? Muito pelo contrário, a gente escuta muitas reclamações e eu preciso sustentar isso, né? Preciso escutar e devolver com leveza, com amor. Então eu tento me recarregar assim. E tu? Não é à toa que a gente tem um podcast. A gente trouxe isso, né? Quando a gente veio falar sobre o Idem, quando veio a nossa ideia. Que é algo que faz sentido pra gente, né? Não faríamos algo... Tu venderia um podcast? Óbvio. Por isso nós estamos aqui. Exercício físico também para mim é muito importante. Meditação, né? Eu faço muitas práticas meditativas de respiração. Hoje ainda até postei que eu estava no sol, com o pé na grama, respirando. São coisas tão simples que às vezes a gente não dá valor. E eu falei, se tu não dá valor para sol, terra, respiração e presença, é bom você começar
a repensar os teus hábitos, porque é ali que a gente está presente. Eu acredito muito que é ali que a gente está presente. Além dos óleos essenciais, chás, eu gosto muito, né, de tomar chá. E também silenciei algumas pessoas do Instagram. Isso é importante a gente falar, né? Às vezes a gente deixa de seguir, se eu deixei de seguir você, não é nada pessoal, é sobre mim, né? Não é sobre você. Porque às vezes, de fato, a gente silencia, ou a gente deixa de seguir, ou às vezes, né, não faz conteúdo, ou o conteúdo que faz não faz sentido. Hoje a gente tem as redes sociais como um trabalho, né? Conversamos sobre as redes sociais no nosso episódio anterior. Então, é utilizar disso a nosso favor. E hoje, muita da saúde mental vem da questão do uso das redes sociais. Muita comparação, muita ansiedade, dopamina, né? Então, até aonde aquilo é saudável. Eu acredito que tem muita coisa boa nas redes sociais. A gente precisa aprender a viver com ela, com IAs, né? E tudo que vai vir ainda. Mas de uma forma que a gente realmente consiga viver, não sobreviver aquilo. E como a espiritualidade, a terapia ou o autoconhecimento aparecem na tua rotina, na minha rotina? Eu nem consigo ver a minha vida sem isso. Não tem. É rotina mesmo. Muita rotina. A questão de conexão com Deus, de conexão com a natureza. Isso está na minha rotina todos os dias. E acompanhamento terapêutico, né? Eu sou terapeuta, então, se você faz terapia com alguém que não faz terapia, suspeite. Então, eu tenho acompanhamento terapêutico também. Eu preciso disso para mim. Além das mentorias, né, e cursos que eu faço, que geralmente são voltados também para a parte de desenvolvimento humano. Então, eu digo que sempre tem mais uma camadinha de cebola para tirar. Às vezes as pessoas perguntam para mim. A Fê pergunta, mais um curso? Sim, porque eu nunca vou para um curso. Hoje eu não vou mais para um curso para aprender, para entregar. Hoje eu vou servir, hoje eu vou aprender para mim, né? Claro que existem muitas coisas que eu ainda quero aprender para entregar, mas a maioria hoje já é mais para mim, né? Para que eu esteja melhor. E no próprio desenvolvimento do meu trabalho, né? Eu levo para todas as minhas pacientes, eu levo as práticas, né, de rotinas, a conexão com a espiritualidade, de acordo com aquilo que cada um acredita. E é isso. E você? Eu também. Pra mim, eu fico sempre em busca para saber aonde que eu preciso melhorar. Eu sempre estou buscando melhorar, sempre. E não é só para mim, é para os outros. Eu vejo que quanto mais eu trabalho em mim, melhor eu me dou com os outros, melhor eu atendo, melhor a minha relação com meu marido, melhor a relação com meu filho. E isso tá diretamente ligado à espiritualidade, porque teve um tempo, eu tô em obra, tá um caos a minha vida, mas eu tinha um momento de pegar o devocional, pegar a Bíblia, e eu não consigo mais sentar e pegar o devocional e pegar a Bíblia. E isso me faz falta, né? Então, hoje eu faço tudo pelo celular, escuto pelo celular devocional, escuto a oração pelo celular, mas eu sinto falta de ler, isso me faz falta. E em breve estará tudo no lugar e eu vou conseguir voltar com essa rotina, mas isso é uma rotina de realmente me conhecer, entender que aquilo ali me tocou, não me tocou, por que que me tocou. E a questão do autoconhecimento é diária, porque quanto mais eu me escuto e eu vejo o que eu tô sentindo, ainda mais grávida, eu acho que a gente fica muito sensível a esses sentimentos de realmente autoconhecimento, essa questão de será que o que eu tô sentindo é real ou é hormonal ou isso tá acontecendo mesmo, o que tá rolando? E eu fico muito atenta a isso, como eu já falei, em relação aos sinais, e eu sempre dou muito ouvidos
muito ouvido aos meus sinais. E isso tá diretamente ligado à minha rotina. Então, eu sempre fico de olho. Como que eu acordei, eu não sou uma pessoa que acorda de mau humor, assim, não tenho isso. Mas eu tenho ali uma questão de... Hoje eu tô mais introspectiva. Por quê? Então, e aí aquilo eu vou trabalhando durante o dia. Então, isso já é rotina minha. Nós duas temos uma energia bem alta, né? O nosso normal é uma energia mais alta. Esses dias uma pessoa me falou assim, tô te achando assim meio silenciosa. E sabe que... eu já te falei também sobre isso. A gente precisa também aprender a acolher. Ok, hoje eu tô mais silenciosa realmente. Vou ficar em silêncio. Às vezes a gente precisa sentir para depois entender o sentido. Então, nós mulheres já temos muitas questões hormonais, nós somos cíclicas, nós somos diferentes dos homens, sim. Nós não estamos todos os dias com a mesma carga hormonal, então nós temos o nosso humor oscila. Este é o nosso normal. Quando a gente não quer fazer isso, a gente está saindo do nosso normal, do nosso natural. Olê, e fala pra gente se tu recebe muitas pacientes com questões de saúde mental. Assim, que é claro que a pessoa ela não te procura por uma questão de saúde mental. Às vezes sim, né? Mas se tu percebe isso. É muito. Está diretamente ligado à autoestima estética, aquilo que tu se olha no espelho e tu vê. Eu atendo mulheres lindas que se olham no espelho e se dão nota de autoestima 4, 3. Por causa de uma celulite, por causa de uma espinha, por causa de uma gordurinha localizada, coisas mínimas. Ontem eu atendi uma paciente que não usa shorts por conta de uma celulite na região da bananinha. A celulite dela é causada por flacidez, a gente vai ajustar a flacidez. Porém, eu falei pra ela, se eu tivesse a tua celulite, eu andaria de shorts, de biquíni tranquilamente. Porque tá mais atrelado ao que tu vê e ao que tu sente quando tu vê, do que realmente como é. E elas, é uma questão de imagem mesmo, assim, que eu vejo muito e é o meu trabalho, além de injetar, eu preciso sim trazer ela de volta. E elas me procuram para melhorar uma queixa, mas elas nunca vão sair só com aquela queixa resolvida. Isso é um trabalho que eu faço há muito tempo e eu acredito que eu tô aqui nesse mundo trabalhando com estética por conta disso, porque eu sempre tento trazer para elas o que eu tô vendo, que é muito diferente do que elas estão vendo. Isso está diretamente ligado à saúde mental. E quando eu vejo que o buraco tá mais embaixo, eu encaminho para terapia, ou para psiquiatria, ou para terapia sistêmica, para onde eu ver que eu consigo encaminhar aquela paciente, ou eu mando buscar Deus, né? Porque às vezes é o que falta no coração daquela paciente. E é incrível, assim, que um resultado, ele é muito potencializado quando a paciente, ela se olha e ela consegue ver o que eu vejo. O que realmente é verdade, o que as outras pessoas veem. É que a gente acaba... Mulher tem disso, né? E eu só atendo a grande maioria mulheres. Mas mulher tem disso, a gente se cobra muito. A gente quer igual aquele ângulo, igual aquele... Tudo igual aquele Instagram, aquela foto. E aquilo é só um recorte. Tu nem sabe se foi editado ou não. Tu nem sabe se teve jogo de luz ou não. Se teve jogo de roupa ou não para disfarçar algo. E tu quer ser perfeita a todo momento e a gente não vai ser. E a maternidade também traz muito isso pra gente, né? Porque a gente vai engordar, vai aumentar a celulite porque é hormonal, fica terrível ali, né? Algumas partes escurecem, fica uma coisa assim tenebrosa durante a gestação, mas é lindo gestar. Eu não sou a pessoa que romantiza a gestação. Se a gente for fazer um episódio de maternidade, talvez eu seja cancelada. Mas eu vejo muito, eu atendo muito pós-parto, então eu vejo muito que elas querem voltar ao que elas eram antes. Não vão voltar, lindas.
acabou, aquela pessoa morreu, nasceu outra mulher ali. E com isso também um novo corpo, e aí a gente vai se adaptando e com certeza vai ficar melhor do que era antes. Com certeza. Tu consegue perceber, assim, no corpo, tipo assim, uma leitura corporal, coisas atreladas à saúde mental? Tipo, tal paciente, como se fosse, assim, um padrão. Pacientes que têm tal coisa, apresenta tal coisa no corpo. Ou inflamação, enfim. Não, Ana, não diretamente algo no corpo, mas eu vejo muito na fala, sabe? Quando eu peço para ela me apontar o que realmente está incomodando, ela não sabe direito o que está incomodando, mas está incomodando e está deixando ela de usar algo por uma visão turva dela, né? Porque às vezes não existe. Eu já atendi uma paciente que tinha um melasma que só ela via. Eu nunca vi aquele melasma. E ela falava, tá aqui. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, não tá. Não tem nada aí, sabe? Então, assim, eu vejo que tá muito a questão de ver no corpo é muito pela fala. E essas falas, elas são muito parecidas. Do como eu vejo, mas me sinto assim por conta disso. Gostaria de ser assim, que é quase outra pessoa. Então, aí eu vejo que não é só comigo que a gente tem que tratar. E eu já deixei de fazer procedimento. Encaminhei primeiro pra terapia, já encaminhei pra ti, né? E falei, olha, só vou fazer se ela for. Se ela não for, eu não vou fazer, porque eu sabia que não ia trazer resultado. Então, eu sou muito consciente em relação a isso, bastante. São muitas expectativas, né? Ana, como o teu trabalho consegue ajudar na saúde mental das mulheres que empreendem? Todo o meu trabalho, a minha metodologia, eu trabalho com a parte sistêmica, obviamente, a parte emocional e comportamental. Então, a gente vai tratar a raiz, as emoções que levam àqueles comportamentos. Muitas vezes, uma questão que tu tem lá no teu consultório, lá na tua empresa, é uma questão muito mais tua, pessoalmente, ou a maneira que tu vê, ou a maneira que tu conduz aquele desafio, do que, de fato, o problema está na empresa, ou no teu colaborador, ou no teu cliente. Então, eu vejo que o meu trabalho, ele ajuda nessa questão de te trazer de volta para o teu lugar. As reposições familiar dentro do teu sistema familiar, porque se dentro do teu sistema familiar tu não estás posicionada no teu lugar, tu não tem força. É aquela pessoa que começa e não termina, ou tá sempre sobrecarregada, ou começa uma coisa e de repente já está em outra, ou começa com muita sede em uma coisa e de repente aquilo já não faz mais sentido nenhum. Então ela está sempre querendo o novo, querendo o diferente, e muitas vezes o sucesso vem da constância, vem do tempo, vem da constância, vem da consistência. Então não é de um dia para o outro. Enfim, então toda essa parte sistêmica para que a pessoa esteja no lugar dela, na visão dela, conseguindo se ver como ela é, aceitar como ela é, o lugar dela, a família dela, enfim. Esse é o primeiro ponto. E aí isso vai mexer tanto na parte emocional dela, nas emoções dela e no comportamento. E quando a gente está dentro da nossa empresa, quando a gente está empreendendo, as nossas emoções e os nossos comportamentos são os mesmos. Eu costumo dizer que uma pessoa, ela faz todas as coisas da mesma forma. Então, se tu é ansioso num lugar, tu é ansioso no outro. Se tu mente num lugar, tu mente no outro. Se tu és ansioso num lugar, tu é ansioso. Enfim. E aquilo que tu faz bem feito num lugar, tu também faz no outro. Se tu cuida bem do pouco dinheiro, tu vai cuidar bem também do muito dinheiro. Então, é esse alinhamento com a tua identidade, com a pessoa que tu é, para ser, depois empreender. Eu acredito que é muito isso que eu faço, que o meu trabalho desenvolve nas pessoas. Eu digo que eu levei um tempo para dizer que eu era terapeuta.
Eu sempre gostei de dizer que eu era mentora somente, mas de fato eu faço muito trabalho terapêutico. E eu sempre digo assim, eu estou lá para desenvolver as pessoas, para que as pessoas se desenvolvam. Então eu entrego ferramentas para que as pessoas possam se desenvolver, para que tenha essa autorresponsabilidade e junto disso vem a autoconfiança. Então, vem o autoconhecimento. Então, eu acredito que é isso que a forma que eu trabalho ajuda as mulheres empreendedoras e a importância de elas buscarem isso, independente de qual for a linha terapêutica, a linha do desenvolvimento humano, mas buscar se encontrar-se como pessoa, para que depois ela possa empreender ou para que ela possa empreender melhor. Ô, Ana, e ajuda mesmo. Eu fiz as partes de terapia da parte empresarial contigo, que a gente trouxe tudo questões familiares e conseguimos descobrir muitas coisas e entender muitos sentimentos e muitos comportamentos, mesmo eu já fazendo terapia há 10 anos. Né? Então, uma coisa não invalida a outra. Hoje a gente faz tudo em conjunto e eu vejo muito como eu consigo separar isso na minha cabeça, mas no final as duas se unem de uma forma grandiosa. Não tem como hoje a gente dizer que, se tu faz terapia com um psicólogo, tu não precisa de uma terapia sistêmica. Não concordo. Sabe, eu faço as duas e acho que as duas são essenciais, principalmente a sistêmica, para te entender o que está acontecendo. Tem vários tipos de terapia com psicólogo, eu faço a cognitivo-comportamental, então me ajuda a seguir um caminho, mas tu me ajuda a entender por que eu segui aquele caminho. Então, eu que gosto muito de me autoconhecer, entender tudo que está acontecendo dentro de mim, para mim é essencial. Então, me ajudou muito. Obrigada. E nada, né? E a identificação desses padrões. A gente vê muito disso. Padrões que acontecem nas relações familiares, elas também acabam acontecendo nas relações de casal e nas relações de trabalho. Então, muitas vezes a gente faz uma coisa, ajusta. Depois tu vai lá, ajusta de novo aquela relação. Pô, depois de novo, né? Tá buscando a mesma coisa? O mesmo vício emocional, a mesma coisa. Então, tem alguma coisa que não... Tem algum padrão que está seguindo. Então, eu acredito que é essencial para todos nós. Não é à toa que eu faço terapia, né, há muitos anos. E continuo fazendo. E eu digo que isso é essencial, assim, para mim. Eu digo assim, eu faço terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia. Mais ou menos assim. Até pra gente finalizar, a minha mensagem final é que você faça terapia, seja ela qual for, mas quando a pessoa ela está curada ou ela está em processo de cura, o relacionamento com o outro, com o próximo, com o serviço, ele anda de uma facilidade imensa e tu consegue enxergar no outro, tu consegue ter empatia, porque tu entende que aquilo não é sobre ele, é sobre você, que muitas das coisas que a gente passa no nosso dia a dia, que a gente se estressa com o outro, não é sobre o outro, é sobre a gente. Então, tirar um pouco esse orgulho, tirar um pouco essa casca e vai se tratar. Vai se tratar, eu vai se adoro tratar, isso. linda. Essa é a minha mensagem final, é a tua mensagem final. É isso. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela disse assim, eu tô precisando ir aí porque eu preciso desabafar sem julgamentos. Então, é muitíssimo importante que você tenha a conexão e a confiança com a identificação realmente com a pessoa que você vai procurar para te tratar. Mas para que você possa desabafar, né? O terapeuta, o psicólogo, qualquer tipo de profissional que você vai procurar para cuidar da sua saúde mental. É importante isso, porque a segurança no nosso trabalho, né? Agora eu falo como terapeuta, a segurança no nosso trabalho que faz o trabalho realmente ter um resultado muito positivo. Então, cuidemos sim da nossa saúde mental. A ansiedade, ela é o mal do século e tem muita coisa que é tratado
e é chamado de ansiedade, que também não é ansiedade. Então, vamos cuidar da nossa saúde e também deixo um recado aqui para os profissionais da área da saúde, para que a gente seja mais integrativo. Nem todas as pessoas são, nem todos os profissionais, nem todas as pessoas são a favor de tal tipo de terapia, ou, né, ou tal tipo de preenchedor, ou tal, enfim, né, nós temos tantos profissionais e a gente tem espaço para todo mundo. Então, vamos fazer o nosso bom trabalho e deixar que o outro profissional faça o seu. É isso a minha mensagem final para hoje também. Finalizamos, então, o nosso episódio de hoje. Nos sigam nas redes sociais, ID Empreendedora no YouTube e também no Instagram e no Spotify. E ela vai fazer TikTok, hein? Ah, é? Pois é. Nós vamos fazer um TikTok do Idem. Será que a gente vai ter que fazer dancinha? Não, né? Não, dançar a gente não vai dançar, até porque a gente não tem nem tempo pra dançar. Não, mas nós vamos fazer no TikTok, vamos ver o que vai dar. Como é que tá o público para podcast também no TikTok. Fechou, galera. Fechou? Muito obrigada. Beijos. Beijos, até o próximo.